Então, ele foi muito importante do ponto de vista institucional, né? Então, como o professor Adrian, ele tem uma reunião, né, o diretor daqui a pouco, ele vai falar algumas palavras aqui, e depois que ele falar, eu vou ler alguns textos. Eu recebi vários, nós recebemos vários textos foram produzidos sobre o Pablo, e depois da leitura desses textos, aí o microfone fica aberto para quem quiser fazer alguma manifestação aí, né, de despedida ao Pablo. Então, Adrian, por favor. Posso falar aqui? Claro. Está funcionando? Ok, tá. Muito obrigado. Bom, caros e caras colegas, estudantes, docentes, funcionárias, bom, é muito emotivo para mim como diretor estar nesta despedida de um colega que está partindo cedo, né? Eu conheci muito pouco o professor Pablo, meu conterrâneo. Eu lembro que pouco depois de eu começar a dar aula, entrar como professor aqui, faz mais de 20 anos, ele me chamou para conversar sobre revisão de textos para a revista Discurso, se a nossa área de espanhol podia participar disso, né? E também conversamos algumas vezes na época em que nós fazíamos os exames de proficiência diretamente no departamento. E bom, realmente não conhecia ele muito mais, né? Enfim, e bom, espero que esta ocasião de fazer memória, né, e de se reunirem entre aqueles que foram mais próximos seja um modo também de ir elaborando a perla, né? Eu gostaria de poder ficar mais tempo, vou ter que uma reunião que, enfim, que não era esperada, mas que é muito importante com a guarda universitária, por coisas que, enfim, que estão acontecendo e que vocês todos sabem, né? Então, bom, agradeço a possibilidade de poder ter me direcionado a vocês e, bom, em memória do Pablo, que estejam o melhor possível. Tá? Bem, eu agora, então, vou começar a leitura de textos que foram produzidos, enviados para nós, sobre o Pablo, né? Na ordem que eles estão dispostos aqui, enfim. O primeiro texto que eu vou ler para vocês é do professor Antônio Davi, da Unicamp. Infelizmente, não pude estar presente nesta homenagem ao professor Pablo, pois sexta-feira é o dia que dou aula na Unicamp. Isso aqui vem no corpo do e-mail, tá? Por isso, deixei esta mensagem para que fosse lida. Fui aluno do Pablo no primeiro ano do curso de graduação, no segundo semestre de 2001. O tema do curso, Ciência e Cosmologia em Aristóteles. Quase me tornei aristotélico. Em seguida, fui se orientando na iniciação científica, em um trabalho que teve como co-orientadora informal Silvia Garcia. Pesquisei o método sociológico em Florestan Fernandes e sua aplicação em A Integração do Negro à Sociedade de Classes, que é um título do livro do Florestan. O fato de Pablo ter aceito orientar um trabalho cujo escopo envolvia as relações raciais no Brasil, não hoje, 2025, mas em 2003, com exclamação, é apenas um exemplo de muitos outros da generosidade e do alcance da visão de Pablo sobre o que é fazer filosofia. Aliás, corrijo-me, Pablo não apenas aceitou, ele encorajou essa pesquisa. Por isso, sempre que escuto ou leio críticas ao Departamento de Filosofia por sua suposta limitação à história da filosofia ou ao mero comentário de textos, penso, essa pessoa não conhece o trabalho do Pablo. Entre parênteses, claro que penso em vários dos docentes do departamento, que se dedicaram ou se dedicam à crítica social,
mas penso em primeiro lugar no Pablo. Naquela ocasião, tive a oportunidade de acompanhar por 2 anos ou um pouco mais as reuniões do grupo de estudos de filosofia e história da ciência que ele coordenava e cuja importância para mim foi enorme, por tudo que aprendi com ele e com os colegas do grupo, alguns dos quais se tornaram posteriormente professores universitários, inclusive na USP. No grupo, aprendi não apenas conteúdos, mas igualmente uma forma de se fazer filosofia. Refiro-me, antes de tudo, ao caráter coletivo, colaborativo e participativo do trabalho filosófico, a um só tempo analítico, interpretativo e crítico. Refiro-me ainda ao caráter eminentemente interdisciplinar deste trabalho. Refiro-me, enfim, ao engajamento social e político nele compreendido, engajamento que não se confunde com atuação panfletária. Tudo isso se materializou na criação da Associação Filosófica Ciência Estúdia e da revista de mesmo nome. Pude ver de perto os seus primeiros passos e o entusiasmo de Pablo. Depois, segui outros caminhos. Não me tornei aristotélico, mas spinozano. Mas a marca deixada por Pablo ficou. Hoje posso dizer que Pablo foi um dos grandes professores que tive. Como muitos outros, que foram seus alunos, orientandos ou colegas, sou profundamente grato ao Pablo. Nunca me esquecerei dele. O próximo texto que eu leio é do nosso colega Plínio Junqueira Smith, meu amigo, e se intitula Uma homenagem a Pablo Rubem Mariconda. Pablo foi meu professor quando eu tinha apenas 20 anos de idade, em 1984. Estudei Galileu e filosofia da ciência com ele. Foi um curso excelente e aprendi muito. Um dia, para buscar o trabalho, fui à sala dele. Estava empilhada de cópias xerox de livros, pilhas e pilhas de livros. Ele me deu 3 cópias espiraladas porque eram repetidas. Uma era do Ernest Mach, que nunca li. Mas li um dos outros livros, embora não me lembre qual era. Curioso, não me lembro do livro que li, mas me lembro do livro que não li. Nada como a consciência culpada. Pablo sempre incentivou e apoiou seus alunos. Era dedicado na preparação das aulas, as quais eram dinâmicas. Como em tudo que ele fazia, Pablo colocava muita energia. Seus textos compartilham desse mesmo dinamismo, uma linguagem ágil, clara, incisiva. Quando eu era aluno de pós, circulava a informação de que o Pablo fazia reunião com seus orientandos às 8 da manhã e que às 7 ele já estava ligando para cada um deles, para acordá-los e para que eles não atrasassem para a reunião. Se Pablo cobrava de seus alunos, é porque ele se doava a eles, gastando muito de seu tempo. Um dos prazeres era a reunião de sexta-feira com seu grupo lá na associação. Pablo foi um incansável realizador. Não somente ele montou a área de filosofia da ciência no departamento, sucedendo a Hugh Glassey, como ele fundou e manteve a Associação Filosófica Ciência Estúdia, que chegou a contar com mais de 100 sócios. Era um polo de pesquisa acadêmica fora da universidade, algo muito raro entre nós, brasileiros, mas que é razoavelmente comum na Argentina, como o SADAF, Sociedade Argentina de Filosofia Analítica, e o CIF, Centro de Investigações Filosóficas. Talvez não por acaso, Pablo era argentino. Construir a associação exigia um esforço hercúleo. Ele vivia lá diariamente. Como editor, Pablo fez inúmeras coisas importantíssimas para a filosofia. Primeiro, ele publicou diversos livros sobre filosofia e história da ciência. Dele, do Lassey, de seus orientandos, Maurício, Regina, entre outros, de importantes pesquisadores da área. Ele criou a Ciência Estúdia, revista latino-americana de filosofia e história da ciência, que congregou os pesquisadores da América Latina na área. Uma revista temática,
de altíssima qualidade acadêmica e bem acabada graficamente. De fato, uma revista muito bonita. Quando a revista terminou, eu já era o vice-presidente da associação. Propus ao Pablo retomar a publicação de livros, que havia sido interrompida, porque a revista dava muito trabalho. Criamos 3 coleções e vínhamos publicando diversos livros por ano, sejam de autores brasileiros ou traduções de livros clássicos ou até recentes de autores estrangeiros. Quando Pablo se propunha a fazer uma coisa, ele ia até o final. E era um perfeccionista. Revisava várias vezes o manuscrito, não tinha pressa e usava o seu tempo, cuidando de cada detalhe, da bibliografia, da parte gráfica, das imagens. Ele gostava até de inserir uma pequena frase no final, para marcar a data em que o livro foi publicado. Ele fazia as coisas com esmero. Aliar a história da filosofia com a filosofia era um dos méritos do Pablo. Seus trabalhos sobre Galileu e suas traduções com notas e comentários o colocam como, eu não hesitaria em dizer, um dos maiores especialistas do mundo em Galileu, se não o maior. Ele estava terminando um livro interessantíssimo sobre Galileu, Dante e o Inferno. Eu ia à associação e ele ficava me contando sobre o livro. Era um prazer ficar ouvindo ideias interessantíssimas, contadas com tanto entusiasmo. Seu interesse na história da ciência era muito mais amplo. Não só Galileu ou a ciência moderna, mas também a ciência antiga. Não só as teorias, mas também a fabricação de instrumentos. Não era mera erudição. Resultava de uma preocupação com a filosofia da ciência e com a tecnologia dos dias atuais. A seu ver, era preciso fazer uma crítica do papel da ciência e da tecnologia em nossa sociedade. Pablo e Lassay, colaborando durante décadas, desenvolveram uma concepção de ciência como uma atividade. Essa concepção me parece, de um lado, preservar a autonomia dos valores cognitivos e da prática científica, e, de outro, entender como essa atividade científica se insere numa sociedade com seus valores morais e sociais, sem a idealizar e sem cair no relativismo. É um esquema muito bem equilibrado e permite compreender a especificidade da atividade científica. Em suma, Pablo amava a filosofia. Ele tinha um compromisso integral com tudo o que fazia. Todos à sua volta se contagiavam com sua paixão. Fará uma falta enorme, sobretudo o sorriso cálido e afetuoso. Eu vou ler agora um texto que é dos orientandos do Pablo, eu acho que é aquele que saiu na Terra Redonda, tá? Então, é bastante difícil mensurar a importância de Pablo Rubem Mariconda, 49 a 2025, para a filosofia no Brasil e para aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua presença. Tendo ingressado como aluno no Departamento de Filosofia da USP em 1968, ainda na época da Rua Maria Antônia, Pablo esteve entre os responsáveis pela consolidação da área de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência da USP, substituindo, nos anos 70, Hugh Lassay, o primeiro professor dessa área. Precisamos ressaltar a sua enorme produção intelectual, que vai desde trabalhos sobre a filosofia clássica da ciência, como Durkheim e Popper, passando por trabalhos fundamentais sobre a revolução científica dos séculos XVI e XVII, Bacon, Galileu, Mersenne, Descartes, Newton, até o desenvolvimento, junto a Lassay, de uma filosofia da ciência, um modelo de interação entre a atividade científica e os valores, que permite tanto refletir sobre questões contemporâneas, a tecnociência comercialmente orientada, a atividade científica marcada por estratégias descontextualizadoras e a produção de patentes, e os efeitos colaterais das aplicações tecnológicas nela baseadas, como a utilização de sementes transgênicas na agricultura. Tanto isso, quanto apontar as credenciais científicas das alternativas, o pluralismo estratégico na organização da atividade científica e tecnologias alternativas, como as da agroecologia. Assim como, nos anos 60, o modelo de Kuhn
representou uma inflexão na filosofia da ciência. O modelo de Lassay e Mariconda representa uma nova inflexão, que reúne de maneira rigorosa filosofia da ciência e filosofia da tecnologia. Mas, sobretudo, queremos destacar a figura congregadora e generosa do professor Pablo, responsável pela criação da Associação Filosófica Ciência Estúdia, na qual trabalhou intensa e ininterruptamente para a publicação de obras de referência e onde construiu um centro de estudos especializados, talvez o maior do Brasil no tocante às áreas de filosofia da ciência e filosofia da tecnologia. Era na associação que nos reuníamos quinzenalmente para discutir acerca da relação entre valores e atividade científica, filosofia da tecnologia e fundamentos éticos do fazer científico. Na associação, tínhamos o privilégio da orientação do professor Pablo, sempre atenta e rigorosa, com sua capacidade de fazer com que nos sentíssemos em família. Era admirável, aliás, o modo como Pablo se preocupava com o desenvolvimento intelectual de seus orientandos, sempre pronto para auxiliar no que fosse necessário. Na leitura atenta dos textos, em reuniões ordinárias e extraordinárias, na produtiva discussão em grupo, nas sugestões de leitura e no estímulo à publicação. Nessas interações, manifestavam-se o entusiasmo e a dedicação para com a vida acadêmica. Pablo tinha enorme ímpeto para o trabalho e para a criação filosófica, sempre articulando projetos de estudo e traduções. Na interação com os alunos, sobressaía-se a relação afetiva e o respeito intelectual. Nesse momento de grande tristeza, Pablo nos fica como inspiração, horizonte e modelo. Que esse sentimento possa preencher o vazio que ele deixa em nossas vidas. O texto que eu leio agora é do Hugh Lassay. Nos últimos dias, colegas, ex-alunos e alunas, entre outras pessoas, escreveram sobre as significativas contribuições de Pablo à literatura da filosofia, história e sociologia da ciência, sua notável carreira docente, a presença de seus ex-alunos em universidades por todo o Brasil, bem como sua fundação da revista Ciência Estúdia, da Associação Filosófica Ciência Estúdia e de uma comunidade de pesquisadores, pesquisadoras e estudantes nessa área, comprometidos não só com os mais altos padrões de pesquisa, mas também com a cooperação baseada no respeito e na amizade. Esses testemunhos refletem, entre outras coisas, as múltiplas formas pelas quais Pablo contribuiu de forma decisiva para o crescimento e amadurecimento da filosofia, história e sociologia da ciência na USP e, de maneira mais ampla, no Brasil, além de promover interações construtivas entre acadêmicos brasileiros e colegas internacionalmente reconhecidos nessas áreas. Seu legado, sem dúvida, terá um impacto duradouro nessas disciplinas. Sem dúvida, hoje, no memorial, ouviremos mais testemunhos a respeito das inumeráveis contribuições de Pablo. Para complementá-los, oferecerei algumas reflexões sobre a colaboração produtiva que mantivemos ao longo dos últimos 30 anos. Pablo foi meu aluno há 55 anos. Por muitos anos perdemos contato. No entanto, em 1996, ele me convidou para ministrar um curso de pós-graduação no Departamento de Filosofia da FEFELESH, da USP, sobre temas relacionados à ciência e valores. Esse curso foi o ponto de partida da nossa colaboração, seguido por muitos outros convites, com apoio de bolsas da FAPESP e do CNPq, para atuar como professor visitante e oferecer seminários no Departamento de Filosofia, no IEA, e em eventos da Ciência Estúdia, da Associação Filosófica Ciência Estúdia. Desde 2004, tenho estado em São Paulo anualmente, frequentemente 2 vezes por ano, para longas visitas.
O diálogo proporcionado pelos eventos apoiados pela Associação Filosófica Ciência Estúdia forneceu o contexto para o desenvolvimento do que Pablo denominou o modelo das interações entre ciências e valores éticos e sociais. Pablo e eu apresentamos a versão amadurecida desse modelo em trabalhos conjuntos, em seminários no IEA, em um artigo publicado na Ciência Estúdia, em 2014, depois republicado no 3º volume do meu livro Valores e Atividade Científica. Em outros volumes da minha obra, há artigos em coautoria com Pablo, ou que foram aprimorados à luz de suas críticas e das discussões em seminários organizados pela Associação Filosófica Ciência Estúdia, frequentemente no IEA. Entre 2011 e 2015, Pablo coordenou o projeto temático financiado pela FAPESP, intitulado Gênese e Significado da Tecnociência, Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Muitos dos seminários no IEA, já mencionados, organizado em conjunto por nós dois, foram atividades vinculadas a esse projeto. Pesquisadores de diversas universidades brasileiras, oriundos de diferentes áreas científicas, como agronomia, tecnologia social, estudos do meio ambiente e ciência climática, foram convidados a apresentar seus trabalhos nesses seminários, dialogar conosco e testar a aplicabilidade do modelo em suas pesquisas. Muitas dessas apresentações resultaram em artigos publicados em dossiês especiais da Ciência Estúdia e da Estudos Avançados, em 2014 e 2015, constituindo evidência da fertilidade do modelo. Esses debates despertavam grande interesse dentro da Associação Filosófica Ciência Estúdia, em temas como a crítica ao uso de transgênicos na agricultura, o princípio da precaução, o desenvolvimento da agroecologia e seus métodos de pesquisa, e a possibilidade de se conduzir pesquisa científica orientada pela incorporação mais ampla de valores como justiça social, participação democrática e sustentabilidade ambiental, em oposição ao engajamento exclusivo com a tecnociência orientada pelo mercado. O projeto temático também proporcionou um contexto fecundo para interações com colegas do exterior, como demonstram os artigos publicados em 2 números especiais da Ciência Estúdia, em 2012 e 2014, baseados em apresentações realizadas em encontros internacionais, um deles na USP, com participação de colegas da França e Alemanha, e outro em Lisboa, como parte da reunião atual da Society for the Philosophy of Technology. Meu inglês é muito ruim. Pablo proferiu inúmeras conferências sobre o modelo em congressos e universidades em todo o Brasil. Reconhecido por sua clareza e lucidez, ele despertou muito interesse nesse modelo, que é hoje um componente estabelecido na disciplina de Filosofia da Ciência no Brasil, sendo discutido e aprofundado em teses e dissertações da USP e em diversas outras universidades. Com sua fertilidade amplamente demonstrada, o modelo tornou-se a base de um programa de pesquisa ambicioso, voltado à promoção de uma ciência que reflita de forma mais adequada aos valores de justiça social, participação democrática e sustentabilidade ambiental. Por fim, Pablo foi para mim muito mais do que um colaborador inestimável. Foi um dos meus melhores amigos. Na Associação Filosófica Ciência Estúdia, frequentemente tivemos longas conversas sobre uma ampla gama de temas, das ciências à história e à política. Pablo estava sempre bem informado sobre os acontecimentos contemporâneos e profundamente motivado por ideias de justiça social. Nunca esquecerei essas conversas, nem a atmosfera criada na Associação Filosófica Ciência Estúdia. Um espaço de diálogo amigável, colegial e cooperativo, sempre seguido por interações sociais, calorosas e acolhedoras. O texto que eu leio agora foi escrito por Terry Shin e Anne Markovitch, lá da Sorbonne, Paris Sorbonne, tá?
Pablo, um grande filósofo e historiador da ciência, desapareceu repentinamente do nosso horizonte de aprendizado e amizade. Seu espírito continuará a nutrir nossas reflexões e a contribuir para o mundo da história e da filosofia da ciência. A profundidade de suas investigações produziu, de fato, um trabalho sem precedentes sobre Galileu. O alcance de sua visão e a originalidade ao abordar tantos temas diferentes o levaram a fundar, em 2003, e desenvolver a revista Ciência Estudia, hoje reconhecida mundialmente. Boa parte de sua obra se baseia em uma ampla gama de eventos históricos e transformações, a partir dos quais ele conseguia deduzir, como filósofo, dinâmicas fundamentais. As questões ecológicas foram um de seus principais focos. Uma parte significativa de seu trabalho converge com um profundo senso estético, onipresente em toda a sua revista. Um senso estético que se conecta a elementos da ética. Nós, Terry Sheen e Anne Markovitch, tivemos a honra de ser convidados várias vezes pelo professor Pablo Maricón da USP, onde desfrutamos, junto a ele e seus colegas, de intercâmbios iluminadores e de momentos muito calorosos e alegres. Sua mente aberta, aliada à grande curiosidade, sempre o permitiu explorar com aquela humildade visível apenas em mente excepcionalmente penetrantes. Certamente, Pablo Mariconda deixará sua marca na história e na filosofia da ciência, e em nossos corações. Por fim, o último texto que eu vou ler, depois o professor Caetano... Não, depois o professor Caetano virá ler um texto aqui, né? Então, esse texto é da professora Olgária, que está aqui conosco, né? Estamos hoje aqui para homenagear nosso tão querido Pablo, que deixa um véu de sofrimento em todos, querendo dizer que a tristeza de seus filhos, Pedro, Letícia, Toninho e todos seus familiares nos abrange. Homenagem a Pablo, a quem, com reverência risonha, nós chamávamos de Dom Pablo, nosso Dom Quixote, el engenhoso Hidalgo de la Mancha. Não por acaso, Dom Pablo, porque, para ele, literatura e filosofia da ciência já se anunciavam reunidas, e não apenas porque Galileu Galilei se prolongava em Brecht, ou Descartes e Pascal no drama teatral de Jean-Claude Brizeville. Em seu último escrito, que já estava pronto para publicação, Pablo se dedicou ao diálogo que ele encenou entre Dante, Descartes e Galileu, com o que ele nos mostra o fim do cosmos antigo e o advento do espaço infinito, de modo a compreendermos quem nós somos hoje. Isso apenas para dizer que a filosofia e a filosofia da ciência entre nós tem essa dívida com o Pablo, no sentido de sermos herdeiros da dignidade que Pablo conferiu a estes estudos entre nós, pelo trabalho iniciático que conformou uma das áreas mais importantes dessa disciplina na USP e por discussões acadêmicas afora. Mas, sobretudo, para dizer que o Departamento de Filosofia era para ele seu lugar no mundo, que o acompanhava em domingos ou viagens de férias, com essa geometria astral de seus pensamentos e de sua relação apaixonada com tudo o que fazia e pensava. Pablo, tão presente em minha vida, como na memória, nas passagens, salas e recantos deste departamento. Tão presente nos encontros que prolongaram nossa amizade de estudantes a partir de 1968. E depois no imenso afeto que nos manteve juntos como professores deste departamento e como sêniors. Ele que permaneceu tão vitalmente nesse espaço ao qual ele conferiu alma e hoje continuidade. Sua partida veio cedo demais. Na amizade e na afeição ela chega sempre prematuramente e injustamente. Não poderei esquecer o momento em que recebi a notícia de sua hospitalização e o agravamento de seu estado. De repente, tudo emudeceu no meio de todos os ruídos do lugar em que eu me encontrava. Letícia me enviou, com a delicadeza e amor de filha de dedicação incomparável, a fotografia de seu caderno de notas, um dia antes de tudo acontecer.
Com angústia, vi sua caligrafia tão bonita, a mesma com que ele preenchia a lousa durante suas aulas. Nele está a nossa última conversa. Ogária, ciclo de cinema sobre IA. A Ogária manda os filmes e fazemos uma programação com Roger. Projeto que realizaremos em breve. Agora, nesse sentimento que nos liga a ele, só permanece a gratidão ao acaso ou ao destino de tê-lo tido em minha vida, que torna presente agora seu sorriso franco e encantador. Ao Pablo, tudo. Tá, você não quer ler? Prefere, então tá bom. Então, eu vou ler aqui um texto que está no site do nosso departamento e que foi feito pelo Caetano e pelo Chiappin. O Chiappin, para os alunos que não conhecem, é um professor nosso. Ele está na FEA agora, né? Se aposentou na FEA, mas foi professor nosso por muitos anos. Além de grande e leal amigo, o professor Pablo Mariconda foi nossa principal referência em teoria do conhecimento e filosofia da ciência no Departamento de Filosofia da USP. E, com todos os méritos, tornou-se, em 2005, o primeiro professor titular dessa área. Nós o conhecemos por volta de 1974, ocasião em que nos impressionou sua extraordinária vocação para o ensino de filosofia. Tornou-se professor auxiliar de ensino de nosso departamento em 1972 e contava também com a experiência de lecionar no 2º grau. Sua presença em sala de aula era marcante, com barba e cabelos longos, voz firme e segura, impecável no uso da lousa, profundo domínio dos temas tratados e extrema seriedade. Nas conversas após as aulas havia, contudo, um clima de descontração. Os alunos deparavam-se com um professor gentil, generoso, sorridente, com entusiasmo contagiante e sempre disposto a auxiliar quem demonstrasse interesse. Manteve por décadas grupos de estudo e pesquisa com alunos de graduação e pós-graduação. E seu modo característico de trabalhar em equipe resultou na formação de dezenas de pesquisadores e professores universitários nos mais variados estados do Brasil. Em suas teses de mestrado, doutorado e livre-docência e outros numerosos trabalhos acadêmicos, ele transitou, com notável erudição e rigor, por um vasto campo de estudos da ciência. Em filosofia das ciências naturais, especialmente as concepções de Popper e Durkheim, em história da ciência, com destaque para as magníficas traduções comentadas de obras de Galileu, e em discussões contemporâneas das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, dando continuidade às propostas de Lacey. Suas pesquisas mais recentes exploram a relação entre arte, técnica e ciência na passagem do Renascimento ao início da ciência moderna, de Dante a Galileu. Sempre trabalhou intensamente e há poucas semanas concluiu a revisão de uma tradução ricamente ilustrada e comentada da obra do jovem Galileu. Seu espírito atuante e empreendedor esteve presente nas mais diversas ocasiões. Foi 3 vezes chefe de departamento, presidente da ANPOF, fundou o GT de Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia da ANPOF e coordenou o acordo CAPES-COFECUB, além de projetos temáticos da FAPESP. A partir de 2003, dedicou-se, de corpo e alma, a seu principal projeto, a criação da revista Ciência Estudia, revista latino-americana de Filosofia e História da Ciência, da qual foi editor-chefe durante 15 anos, e a fundação, em 2004, da Associação Ciência Estudia, a fim de promover eventos e editar importantes textos filosóficos segundo os mais elevados padrões acadêmicos. Para sediar a associação,
investiu seus próprios recursos na compra e completa reforma de uma casa no Butantã, preparada para realizar reuniões e seminários e abrigar milhares de livros e revistas em grandes estantes metálicas construídas sob medida. Sua postura assertiva sempre esteve acompanhada de um coração meio brasileiro e meio argentino, de uma atitude quase paternal com seus alunos, de extremo zelo pelos filhos e crescente preocupação com os problemas que afligem a humanidade. Nisso lembrava seu pai italiano Letício, que com ele cursou a graduação e o auxiliou na revisão de várias traduções. Como colegas, tivemos a feliz oportunidade de com ele trabalhar durante mais de 3 décadas para a consolidação de nossa área. Como amigos, somos imensamente gratos pelas ricas conversas, sincera camaradagem e exemplo ímpar de integridade e dedicação a nobres ideais. Bom, agora, Walter, o professor Walter vai fazer uma fala aqui. Você senta aí, Walter. Acho que o microfone está funcionando. Tá, será? Alô? Eu vou sentar lá, tá bom? Depois eu volto. Boa tarde. Nesse momento, nesta semana, neste momento de muita tristeza e de muita saudade, é muito bom ver aqui colegas, né, atuais com os quais o Pablo conviveu, colegas da geração do Pablo, alguns e algumas já aposentados, mas ainda participando da vida do departamento. Ver aqui estudantes de graduação, né, estudantes de pós-graduação, orientandos do professor Pablo Mariconda de mais tempo atrás, orientandos recentes, atuais, né? Então é muito bom ver essas várias grupos e essas várias gerações aqui da vida do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, presentes hoje, né? Acho que isso reflete o impacto em múltiplas dimensões que o Pablo teve ao longo das décadas que ele dedicou sua vida aqui ao trabalho do Departamento de Filosofia.
né? O que eu trouxe hoje requer uma breve explicação ou justificativa, né? Sobre a vida e a obra do professor Pablo Mariconda, eu escrevi um texto que está no site do Departamento de Filosofia, né? Um texto que está ali na mesma página em que está o texto do professor Caetano e do professor Chiappin, né? E foi muito bom ouvir aqui, na voz do professor Edu, nosso chefe de departamento, vários outros textos que eu ainda não conhecia, né? Já tinha lido o texto da Letícia, né? O texto do Eliakim, mas foi muito bom ouvir as palavras escritas por outros colegas e outras colegas do Pablo, né? Então, sobre a vida e a carreira do Pablo, eu escrevi o texto que vocês podem consultar ali no site do departamento. Pablo Rubem Mariconda, alguns traços para um retrato. Porque o retrato da personalidade e da figura acadêmica do Pablo, ele será construído coletivamente, né? Dificilmente uma pessoa pode ter a pretensão de construir, de elaborar um retrato completo do Pablo, né? Então ele será mesmo uma construção coletiva, de muitas vozes, de muitas memórias e assim por diante. E também pelo fato que eu imaginei que falar sobre aqueles temas da vida do Pablo, a carreira do Pablo, evocar de novo tantas memórias, talvez a emoção me traísse aqui, né? E eu imaginei que se eu tentasse ler aquele texto, ia ficar com a voz embargada e talvez, né, travasse na leitura. Então, o que eu trouxe aqui é um breve sobrevoo, né, disso que aparece aí no título desses slides. Frentes de trabalho, temas principais e fases da produção intelectual de Pablo Mariconda, com especial referência ao MICV, o Modelo de Interação Ciência-Valores de Leisey e Mariconda, né? Eu não tenho a pretensão de reforçar, de alguma maneira, a importância de conhecer a obra do Pablo, né? A obra do Pablo se estende por décadas, o seu impacto nas vidas e na produção acadêmica e nas carreiras de um sem número de pesquisadores e pesquisadoras, alunos e alunas, fala por si, né? A obra do Pablo fala por si. Mas o que eu gostaria de enfatizar hoje são alguns aspectos, e eu vou procurar ser o mais sucinto possível, porque, na verdade, eu acabei escrevendo um artigo sobre a obra filosófica do Pablo, então eu vou apenas pinçar alguns aspectos e passar por cima de outras partes. Então, eu quero enfatizar alguns aspectos da construção teórica, filosófica recente do Pablo, né? Feliz circunstância de o texto do Leisey ter sido lido agora há pouco, o Leisey menciona com destaque no seu texto esse modelo, né, sobre o qual eu vou falar um pouco mais, o modelo que Pablo e Leisey, ao qual Pablo e Leisey deram uma formulação após muitas décadas, né, de debate, diálogo, deram uma formulação mais cristalizada, mais madura. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, um breve sobrevoo sobre frentes de trabalho na obra do Pablo, né? Já falei sobre isso no texto que está lá no departamento, no site do departamento. O Pablo, comentador e intérprete de Pierre Duhem, né?
O professor José Raimundo Chiappin, né, que coautorou o texto com o professor Caetano, também é um estudioso de Duhem, né? O Pablo, então, na sua tese de doutorado, Duhem em Galileu, a sua tese de doutorado, ele inaugurou, de certa maneira, uma frente de pesquisa, de investigação no departamento e na filosofia brasileira sobre esse pensador francês, da virada do século XIX para o XX, extremamente original, criativo, uma figura intelectual muito singular, que foi o Pierre Duhem. Cientista, físico, químico, historiador da ciência e filósofo da ciência, visionário, né? Então, além da tese de doutorado, há esse artigo longo que o Pablo publicou nesse volume editado pela Fátima Évora, século XIX, Nascimento da Ciência Contemporânea, um texto chamado Duhem e Galileu, uma reavaliação da leitura duhemiana de Galileu. Bom, o Pablo também foi um editor e tradutor de Duhem, né? Então, esse número especial da revista Ciência e Filosofia, de 1990, que hoje está disponível online, né, durante muito tempo foi a principal coletânea de textos do Pierre Duhem em português, né? Foram traduções feitas justamente pelo grupo do Pablo na época, né? E mais recentemente o Pablo foi um grande incentivador e encorajador para que o professor Fábio Rodrigo Leite publicasse o volume recente, né, que ele preparou de traduções do Pierre Duhem. Então, hoje temos já essa nova coletânea com novas traduções, uma alentada introdução, etc. Mas até chegar o livro recente do Fábio Leite, essa coletânea da revista Ciência e Filosofia era a principal coletânea de traduções em português. O Pablo também era um comentador e intérprete do Popper, que foi o tema da sua dissertação de mestrado, orientada ainda pelo professor Oswaldo Porchat Pereira, né? E aí chegamos ao Pablo, tradutor de Galileu, né? Ele fez uma primeira tradução e uma primeira edição do Discorsi, né? Que a edição brasileira ostentava na capa o título Duas Novas Ciências, né? Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, tradução que ele fez com o pai dele, Letizio Mariconda, que também era poeta, contista, né? E já está pronta no prelo para sair publicada uma segunda edição dessa tradução do Discorsi, e vai ter o título de Argumentos e Demonstrações Matemáticas em torno de duas novas ciências concernentes à mecânica e aos movimentos locais. Então está para sair, está pronto, já tem capa, diagramação e tudo. Bom, e em resultado da livre docência, da pesquisa de livre docência e o período que o Pablo passou na França, ele preparou essa magnífica tradução do Diálogo, né? Se já havia traduzido o Discorsi de Galileu, ele traduziu o Diálogo, né? São duas obras dos anos 30 do século XVII, né? O Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. Teve uma primeira edição, muito bonita graficamente, em 2000, e uma segunda edição, depois que ele esgotou a primeira edição, uma segunda edição, mais recentemente, em 2011, né? Publicada pela Associação Ciência Estúdia, né? Então, é uma magnífica tradução, uma tradução de referência, com notas, uma introdução de quase 200 páginas e tal. Bom, o Pablo, investigador do papel dos valores na ciência, né? Um texto inaugural dessa frente de trabalho foi esse artigo, Controle da Natureza e as Origens da Dicotomia entre Fato e Valor, que saiu na Ciência e Estudo em 2006. Eu lembro de quando a gente discutiu esse texto em grupo de seminários, né? Então, é mais ou menos dessa época que também data, como disse o Lacey, o início da colaboração entre eles. Bom, além de tradutor
de Galileu, Pablo é um intérprete de Galileu. Então, ele publicou, já em 2001, pela primeira vez, junto com Lacey, o texto A Águia e os Estorninhos, que saiu na revista Tempo Social, né? E 10 anos depois, o Lacey e o Pablo publicaram uma nova versão desse trabalho, The Eagle and the Starlings, né, que saiu na Studies in History and Philosophy of Science. E o Pablo escreveu um magistral livro, que eu considero a melhor introdução ao pensamento científico de Galileu, em português. Galileu e a Nova Física, que já teve 2 edições. Né? A segunda edição é de 2020, junto com o Júlio Vasconcelos, ex-orientando do Pablo e também estudioso galileano. Bom, o Pablo também apresentou sua visão sobre a revolução astronômica e o copernicanismo, né? Em alguns textos eu menciono aqui 2 deles, né? O Lugar do Observador e o Método da Astronomia segundo Kepler, que foi coautorado com Claudemir Tossato. Mais recentemente, o Pablo publicou ele organizou essa tradução do discurso do método e os ensaios científicos, né? Discurso do método e ensaios, junto com Marisa Donatelli, Guilherme Rodrigues Neto, Érico Andrade, Paulo Tadeu da Silva, Claudemir Tossato, César Augusto Battisti. E, em resultado da colaboração com o Lacey, que já era de décadas, né? Em 2014, o Pablo e Lacey publicaram essa versão madura, essa versão cristalizada, extremamente robusta, de um modelo geral de estrutura e dinâmica do conhecimento e de progresso e racionalidade científica, que eles denominaram modelo de interação ciência-valores, às vezes referido pela sigla MICV, né? Publicaram isso na forma de 2 artigos em 2014, um na revista Estudos Avançados e um na Ciência Estúdia. E, há pouco tempo, em 2023, o Pablo organizou esse volume entre conhecimento e valores, alternativas à tecnociência atual, né? Que é um conjunto de estudos de caso utilizando esse modelo como ferramenta interpretativa e historiográfica. Então, é um momento realmente que reflete a maturidade desse programa de pesquisa. Já há um volume que colige, compila estudos de caso nas mais variadas esferas da prática econômica, da prática científica, da prática tecnológica, tecnocientífica, interpretadas à luz desse modelo, tá? Então, é um momento, acho que um momento notável, assim, desse programa, sobre o qual Pablo e Lacey começaram a dialogar décadas atrás, né? E ele já o programa já tem momentum suficiente para alimentar toda essa frente de estudos de caso, né? Exercícios de aplicação do modelo. Bom, eu não vou falar sobre isso agora, é uma análise que eu venho fazendo sobre as virtudes filosóficas, epistêmicas, que o modelo de interação ciência-valores do Pablo e do Lacey apresenta em alto grau, né? Depois isso aqui vai receber uma versão publicada, espero eu, né? E eu queria terminar mencionando aplicações que já foram feitas desse modelo, né? Esse modelo, então, ele é o resultado de um diálogo de décadas, ele é extremamente robusto, então é um modelo que se coloca em condições de ser aplicado a diferentes contextos, diferentes configurações, diferentes formas de atividade humana, diferentes períodos históricos. E
algo que o Lacey mencionou na fala que foi lida hoje, é uma maneira pela qual o modelo demonstra a sua fecundidade, a sua fertilidade, é pelas suas aplicações, pela sua aplicabilidade, né? Então, eu vou apenas citar aqui alguns estudos de caso que já foram conduzidos, utilizando o MICV, o Modelo de Interação Ciência-Valores, né? Então, o episódio central que o Lacey discutiu durante muitos anos e em muitos textos, a problemática dos transgênicos e a perspectiva alternativa, segundo o Lacey, que é da agroecologia, né? Uma ex-orientanda do Lacey, a Brena Paula Fernandes, escreveu textos interpretando a gênese da economia neoclássica, segundo o modelo MICV, e mais recentemente ela tem publicações sobre economia feminista e economia ecológica, dentro dessa perspectiva. Pelo menos uma tese foi defendida, aplicando diretamente o modelo do Lacey e do Pablo, nessa versão de 2014, a episódios históricos, a tese da Lígia Lopes Gomes, sobre história da química, na época da Revolução Química, século XVIII. O próprio Pablo, naquele primeiro artigo sobre o tema, ele trabalhou as origens da filosofia natural experimental do século XVII. O Lacey e o Pablo, em vários artigos, analisaram, à luz do modelo MICV, o princípio de precaução nas inovações tecnocientíficas. Há um trabalho de alguns anos atrás, fazendo uma análise em termos do modelo de Lacey e Pablo. Há uma questão de política de desenvolvimento agropecuário, né? Um artigo que saiu na Principia, do Cláudio Martins dos Reis e Valério Pilar, sobre pecuária e biodiversidade nos campos sulinos, né? O Lacey e o Pablo, nesse artigo de 2011, que é uma revisão do artigo de 2001, The Eagle and the Starlings, né, fazem uma discussão sobre a tese da autonomia da ciência em Galileu, à luz desse modelo. E, finalmente, essa coletânea que eu mencionei, que saiu há 2 anos atrás, Entre Conhecimento e Valores, Alternativas à Tecnociência Atual, que é uma coletânea de estudos de caso de aplicação do modelo MICV a diferentes situações, diferentes contextos, frentes de atividade humana, períodos históricos, etc. Então, com isso, eu quero reforçar o convite para que jovens estudantes, jovens pós-graduandos, pós-graduandas, jovens alunos e alunas de graduação, colegas daqui do departamento e de fora de outras universidades, de outros departamentos, coloquem em movimento, incorporando esse processo de aplicação dessa ferramenta, né? Eu vejo o modelo MICV do Lacey e Pablo como uma poderosa ferramenta de análise filosófica, interpretação filosófica e historiográfica da ciência, né? Então fica aí o convite. Espero que essas referências que eu citei ajudem as pessoas a localizar os textos e, quem sabe, se deixarem seduzir por esse programa, por esse projeto, né? E, aos poucos, que vão surgindo novos estudos, novas explorações do modelo, aplicações a novas situações, novos casos, né? Então, com isso, eu concluo, né? Tendo focado, então, principalmente nessa fase recente da produção do Pablo, de índole mais teórica, né? Índole mais analítica, teórica, junto com o Hugh Lacey.
Muito obrigado. Bem, agora a ideia agora é a gente abrir aqui o microfone, o espaço para pessoas que quiserem fazer aí alguma fala, pode. Deixa eu só falar rapidamente uma coisa que, assim, eu não falei nada pessoal, mas, enfim, eu queria dizer que o Pablo foi meu professor, né, em 86, quando eu entrei aqui na faculdade, e até hoje eu me lembro das aulas dele. Ele foi meu professor de novo, quando eu estava já no último ano, e era uma disciplina onde o Pablo, isso era característico, ele deu um texto do Popper, a lógica da pesquisa científica, e ele ia pegando pela lista e parágrafo a parágrafo mandava os alunos comentarem. Então ele fazia assim e ia pela lista e pá. A gente tinha uma piada interna que era o Aloísio, né? Que era o nosso colega, que era sempre o Aloísio primeiro. Então ele era o único que a gente sabia, porque o Pablo sempre ia Aloísio, porque ele era o primeiro nome da lista. E a partir daí o Pablo começava a ir, né? E aí ele pegava Eduardo. O que você achou do parágrafo seguinte? Então, isso obrigava a gente a ler o texto com uma acuidade, assim, né? E eu lembro que a gente ficava aflito, porque eu ficava assim, eu lia o texto umas 4 vezes, e a hora que ia chegando, eu ia relendo o parágrafo seguinte, na hora que o colega estava falando o parágrafo anterior, né? Eu falei, se ele me chamar, eu preciso... Não é? Então ele realmente foi era um professor assim fantástico, o Pablo, assim, era de uma didática, tudo isso que a gente ouve falar aqui, da generosidade, da seriedade, assim. E depois, quando eu virei professor, ele foi um colega fantástico, assim. Eu entrei aqui, ele era chefe e aprendi muito com ele, assim. Como eu digo aqui, a gente percebe, começa a dar muito valor a pessoas que a gente consegue conversar falando no olho, né? Então o Pablo era uma pessoa que a gente sabia o que ele estava pensando e falando. Isso era uma coisa assim que para mim não tinha valor, mesmo que às vezes eu não concordasse com o que o Pablo fazia ou falava, mas ele era uma pessoa que dava para a gente conversar, né, diretamente, assim, várias vezes, assim. Eu lembro que uma vez ele me deu uma bronca por causa de um parecer que eu mandei para ele, e ele tinha toda a razão no mundo. Eu fiquei envergonhado, eu já era professor há alguns 4 anos, e ele me mandou uma descompostura no e-mail, mas eu não tive, nem ousei ficar bravo com o Pablo, porque ele estava coberto de razões. Eu pedi para escrever, desculpa, Pablo, você tem razão, eu vou corrigir. Então, ele foi um colega muito importante aqui, como a gente, os testemunhos todos mostraram, né, institucionalmente, né, como colega, como eu disse, em reunião de departamento, assim. As reuniões eram, às vezes, muitas vezes, né, assim, bastante, digamos, conturbadas, né, para usar uma palavra elegante, né, e o Pablo era uma das pessoas que sempre marcava a posição. Isso, para nós, eu lembro quando eu era um jovem docente, é que era muito importante isso, porque você, quando entra numa reunião de departamento, né, e você fica meio quieto, né, e aí a gente conseguia balizar tudo isso. Então, enfim... essa é o que eu queria dizer, assim, em relação ao Pablo. E agora, as pessoas que quiserem aí, né, podem se manifestar. Senta aí, senhor? Pode sentar aqui, eu estou aqui meio... Sou de fora, eu tenho que sentar onde você manda. Aqui, então... Então, Se você fosse de dentro, você saberia que eu não mando em nada aqui, mas enfim... Né? ainda bem que eu sou de fora. Vocês me ouvem, né? Com certeza. Eu sou amigo de infância do Pablo. A gente começou no grupo escolar, vocês nem sabem o que é isso mais, né? E ficamos juntos até 69, quando tínhamos um projeto temerário que o pai dele impediu que fosse realizado, e por isso estou aqui, e por isso o Pablo sobreviveu e fez tanta coisa boa depois disso. Eu me senti aqui como um outsider, como, aliás, eu sempre fui. Eu vou explicar por quê. Mas até que o professor Walter veio e lançou 2 desafios. O desafio do retrato coletivo sobre a contribuição do Pablo, que eu vou dar a minha contribuição hoje aqui, e a aplicabilidade, a aplicação prática concreta do modelo, do MICV.
o Pablo me pregou uma peça, porque a gente estava combinando ir com um seminário na Rússia, com universidades de lá, porque eles aí têm sendo criado pela Duma, pelo parlamento russo, um instituto de valores, né, tradicionais. Então, eu achei, conversei com o Pablo sobre isso, que a contribuição dele, do Rio Lacey, era um contraponto muito importante. Então, já tínhamos começado a conversar com os nossos colegas de lá. Tratar com o russo é difícil, os americanos e ucranianos que o digam, né? Mas já tínhamos recebido a resposta, então já estava mais ou menos engajado até que ele aprontou essa, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou ler e prometo ser breve, tá? São 2 páginas só, tá bom? Por que estou eu a fazer esta elegia a uma personagem extraordinária, relacionando-a ao ser e fazer dos trabalhadores da ciência, incentivando-os à reflexão e à prática do conhecimento como processo em constante expansão? Este era, aliás, o motto et algebitor scientia da minha universidade na Inglaterra, mas isso tão somente não justificaria eu estar aqui. Afinal de contas, enquanto o nosso professor Pablo Rubin resistia como Stalingrado mais de 40 anos nessa universidade, eu percorria quase uma dezena delas, inclusive esta, e saía demitido praticamente de todas. Fui colocado para fora até do meu primeiro cargo de professor contratado de escola pública, aos 20 anos de idade, faz tempo isso, hein? Pelo abominável ato institucional número 5. A mesma escola da qual Pablo também seria professor e dela sairia para ocupar o lugar que para sempre seria seu no vosso departamento de filosofia, então carente de alguém da estatura dele, com as relações entre matemática, física, epistemologia, ciência, tecnologia e subsistemas sociais. Tarefas essas que ele executou com incomparável galhardia, mas que, até ele chegar aqui, eram consideradas cavalariças de Álgias, algo como atualmente os aviários do Rio Grande do Sul, né? Por aqueles que não têm o mesmo comprometimento com ensino e pesquisa. Pablo e eu tínhamos até diferenças em nossas árvores genealógicas. A dele, uma linhagem de nobreza lombarda, conquistadora de quase toda a Península Itálica no início do primeiro milênio, ao passo que a minha progenie, igualmente lombarda, é de humildes artesãos metalúrgicos de Vicenza. Tudo que nos podia ter separado, no entanto, foi superado pela convergência e os problemas ocorridos enquanto estivemos juntos, desde a infância e durante toda a adolescência. A começar pela nossa dedicação à prática do atletismo, cujos problemas vieram quando nos botaram para fora dos clubes, do São Paulo e do Pinheiros. E junto com a gente, nossos 2 coringas, Ana e Letício, mãe e pai do Pablo. 2 of a kind, diriam os ingleses, mas na verdade éramos 4 farinhas do mesmo saco. Na farinha, se havia algo de errado, fui saber somente meses atrás, quando recebi o livro do colega Jack Palmer, diretor do Bauman Institute. O livro se chama Zygmunt Bauman and the West, Sociology of Intellectual Exile. Saiu em 23. Livro incrível, eu recomendo mesmo. Se eu tivesse tempo, traduziria. Percebi, então, que Pablo e eu fomos estranhos anteportas, aqueles que, mesmo estando dentro, não são vistos, até por eles mesmos, como sendo daqui. No caso específico, sujeitos de redes mutáveis de relações, em que as trajetórias de vida fragmentada, constantemente emaranhadas, gestam outra rede de intelectuais igualmente emaranhados, dispersos e reconstituídos em uma república exílica de letras. O fato de o professor Pablo Rubem Mariconda, este insigno cidadão dessa república, ter ido embora, foi, bem mais do que a perda de mais um acadêmico dessa universidade,
uma lembrança simbólica do trânsito de toda uma geração de intelectuais que viveram e agiram em meio ao tumulto e à barbárie daquele que Eric Hobsbawm denominou a Era dos Extremos, o breve século XX, que se inicia com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e termina com o colapso da União Soviética, em 1991. Para o Brasil, o século foi ainda mais curto. Começou em 1944, com a campanha da febre na Itália, de onde, após a guerra, ainda muito jovem, o pai do Pablo veio para a Argentina e dali para o Brasil. Foi, como seu filho, um estranho anteportas, filho que pensou e retratou as forças formadoras do seu contexto histórico e científico com inegável orientação autobiográfica. Terminando. Nesse sentido, aos que ainda estamos aqui, vale lembrar o que disseram outros dois cidadãos exílicos. O primeiro deles é Otávio Paz, que disse: sempre que a sociedade está em apuros, olha para trás à procura de um sinal. E o outro, meu querido Milan Kundera, que disse: percorremos nossos amigos, ou melhor, percorremos nossos caminhos em meio à neblina. E quando olhamos para trás e julgamos as pessoas, não percebemos neblina alguma no caminho delas. Pelo contrário, tudo parece perfeitamente claro. Quando olhamos para trás, vemos as pessoas caminhando e os erros que cometeram, mas não vemos a neblina. Valeu, obrigado. Obrigado, mestre. Bom, continuamos aqui com o microfone aberto. Professora Roseli. Tá ligado. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria trazer os sentimentos, né, os sinceros sentimentos à família e a todos, né, amigos, colegas aqui de trabalho do professor Pablo. Eu represento aqui o Instituto de Estudos Avançados. A gente teve uma trajetória ali a partir de 2008, né, do professor ali registrada em textos, em materiais audiovisuais. E trago aqui que todos os funcionários, pesquisadores ficaram chocados, né, com essa perda, né, muito difícil. Perdi meu pai recentemente, Letícia, e é muito difícil. Essa dor não vai passar nunca, né? Mas eu acho que é muito importante assim a gente reconhecer todo o trabalho, valorizar a pessoa, né, e o profissional que ele foi, toda a obra. Então, o IA se junta a vocês para render homenagens a essa pessoa. E vou trazer um lamento pessoal. Não tive a oportunidade pessoal de ter convivido, de ter sido aluna, e aí eu trago até uma provocação. Eu me formei na Escola Politécnica, na engenharia. Sou professora titular na Poli. E a distância geográfica que separa a FEFELESH da Poli não é tão grande assim. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos para a gente colocar em prática, né, como é que é, o MICV. Eu queria poder conhecer melhor, e eu acho que o IA é o território adequado para a gente promover o encontro, né, das diversas áreas do conhecimento, a interação entre elas, porque a gente vive hoje um momento em que o desenvolvimento tecnológico está muito, e científico está muito mais acelerado. Então, a gente ter tempo, né? Acho que o mais difícil hoje é ter tempo para pensar, né? Tempo para refletir. E o grupo que o professor liderava, né, até ontem, no IA, era justamente, né, de filosofia, história, sociologia da ciência e da tecnologia. Então, eu trago aqui, em nome do IA, um convite, né, a todos para a gente continuar, né, nessa questão de render as homenagens a essa pessoa incrível, mas a gente poder promover aí oportunidades para que outros jovens, não só aqueles que vêm aqui para a FEFELESH, mas tenham oportunidade de ter contato, né, com todo esse trabalho. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu fui aluno do professor Pablo no período de 2001 a 2007, eu acredito. E, como disse o senhor aqui, totalmente outsider, vindo da biologia, sem formação filosófica nenhuma. E eu não estou nem qualificado para falar da obra do Pablo, né? Vou falar só rapidinho sobre a atitude do profissionalismo assim absurdo dele. Fui muito bem recebido aqui no departamento pelo Caetano. O Walter estava no grupo também, na época que eu estava fazendo pós, me ajudou num monte de coisas. Maurício, várias pessoas. Mas a atitude profissional do Pablo me impressionava muito, porque eu, como pós-graduando, e tinha colegas no mesmo barco na época, todo mundo falava: o meu orientador me deixa no vácuo, o meu orientador não lê o que eu escrevo, o telefone não responde. E a minha vivência com o Pablo era o quê? Não passava uma linha, uma vírgula, sem que ele lesse e comentasse. Nós tínhamos reunião toda quarta-feira de manhã, todo mundo tinha que ler o trabalho de todo mundo. Eu passei 6 anos tendo aula de história da física, da filosofia, de tudo que vocês imaginassem. Eu aprendia de uma maneira absurda. E todo o texto que eu entregava para ele, não importa se era de 20 páginas, 40 ou 60, era comentado parágrafo por parágrafo. O conteúdo, as referências históricas, o português, tudo. E era assim com todo mundo. E a pergunta que não sai da minha cabeça até hoje é: como esse homem dá conta? Como é possível? E era possível. E, bom, basicamente era isso. Obrigado. Bom, enquanto vocês criam coragem, né, porque não é fácil, né, enfim, em 2023, eu dei um curso aqui na faculdade sobre o começo o dito começo da ciência moderna, né, Galileu e Descartes. E foi a primeira vez que eu li a tradução do Pablo dos dois sistemas. E fiz com que os alunos lessem alguns trechos. E isso que você acabou de falar agora me veio à cabeça também, porque quando você lê a tradução, ela é comentada num grau que praticamente não restava muito trabalho para mim. No sentido que eu, basicamente, quando eu comentava o texto, eu comentava as notas do Pablo. E falava para os alunos, brincava, né? Falava assim: olha, vocês não precisam vir na minha aula, leiam com atenção o texto do Pablo, que vocês vão ganhar mais. Não é? Porque as notas, assim, eu digo isso, porque as notas eram num grau de acuidade, de percepção do texto, de indicação das referências, do Aristóteles, dos comentadores. Não é? E uma das coisas que me deixa tranquilo agora, ou traz um pouco de acalento para mim, é que eu consegui falar isso para o Pablo. Quando ele estava... eu passei por ele e falei: nossa, não conhecia a sua tradução. Era absolutamente fantástica. Aqui. Prefiro ficar sentado. Senta, tá bom. Não, pode. Todos me escutam? Acho que... Eu sou Roger, sou orientando do Pablo, e eu tinha feito fiz um texto, vou ler aqui. Após uma participação do professor Pablo Maricondo em uma mesa do Centro Acadêmico de Filosofia, o CAF, tive uma das primeiras conversas com ele. Falei sobre uma pesquisa que eu estava pensando em desenvolver, e ele prontamente subiu até a sala dele e me deu um livro de presente sobre o tema. Avisei para ele que eu já tinha algumas reprovações, e ele respondeu que poderia me orientar na iniciação científica, mesmo assim, sem problemas. E assim foi, um professor singular, acessível e amável. Comecei a participar do grupo Ciência Estúdia, e pela primeira vez me senti pertencente a algo. O Departamento Francês de Filosofia da USP pareceu ser um lugar onde eu deveria estar, e queria estar.
Não finalizei a pesquisa, porém aquela experiência me marcou, me fez permanecer na graduação. Enquanto alguns outros professores em seus Olímpos me ignoravam por e-mail e diziam não para mais um aluno que a USP deixou, erroneamente entrar pelo Enem, Pablo me deu um abraço e um bem-vindo. Para após, eu tinha pensado em parar e talvez voltar para o Pará. Pablo disse que para eu não me preocupar. Se eu passasse nas provas, ele me orientaria. Ele corrigia meus escritos, não era o tipo que só enviava um e-mail dizendo que estava bom ou ruim, ou riscava em vermelho com uma forma de repressão. Ele marcava uma reunião, sentava do meu lado e ia relendo o meu texto, apontando, puxando a orelha em alguns deslizes, rindo de algumas coisas que eu escrevia. Mas aí não tem imparcialidade, acabou a pesquisa aqui, dizia rindo e dando um murro na mesa. Para meu projeto de bolsa, CAPES, ele leu, releu novamente, fez várias reuniões, corrigiu linha por linha, crase, ponto e vírgula, referência bibliográfica. Quando percebia que eu não sabia algum conceito, ele parava e dava uma mini-aula, colocava as referências para eu ler depois, chegava a pegar alguns livros, marcar o capítulo e me dar de presente. Toma, esses daqui você vai precisar bastante. Quando eu fiz a última versão do projeto para a bolsa, ele disse, rindo, ainda tem que melhorar muito, mas agora pelo menos seu nome vai estar na lista. Resultado, fiquei bem colocado e fui chamado logo em seguida para receber a bolsa. E antes, eu nem iria tentar. Achei que não teria condições. Foi a insistência dele. Nas últimas conversas no bar, ele falou sobre o grande livro que estaria para publicar. Na última vez que eu o encontrei, contei uma piada sobre loteria e ele ficou rindo e repetindo. Em uma das últimas aulas minhas, no cursinho, um ex-aluno do Pablo, que estava estagiando e não sabia que ele era meu orientador, disse que minha aula lembrou as aulas da graduação que teve com o Pablo. O assunto da aula era sobre Platão. Ganhei meu dia com aquele comentário. No mais, meu muito obrigado. Obrigado por acreditar e insistir. Espero um dia ser tão bom orientador como ele foi o meu. Contra um plantio capturado e instrumentalizado pela ignorância do mercado e do capital, ele plantou vários de nós, agroecologicamente. Isso. Mais alguém? Eu. Adelcio? Pois, Serginho. Farei um breve relato. Bom, eu sou o professor Adelcio, aqui do Departamento de Filosofia, da área de Lógica e Filosofia da Linguagem. Eu conheci o Pablo em 1986, porque eu cometi uma espécie de pecado que eu estudava no Instituto de Física e a gente tinha que fazer umas disciplinas optativas fora do Instituto. Vou lá fazer uma disciplina de Filosofia da Ciência, já que a gente não tem Filosofia da Ciência no Instituto de Física. E aí eu conheci o Pablo na disciplina de Filosofia da Ciência. E isso acabou porque eu abandonei a física e prestei o vestibular para fazer filosofia e entrei aqui na Faculdade de Filosofia, basicamente por causa dele. No primeiro ano, isso foi em 87, logo no primeiro semestre, eu já o procurei. Eu participava muito das aulas, afinal de contas, era uma aula de filosofia da ciência e eu tinha um treino nas ciências. Então, eu o procurei, queria fazer iniciação científica com ele, ele pediu para eu aguardar umas semanas que ele estava organizando um grupo. E a gente, então, começou a fazer iniciação científica com ele. Era uma coisa bem simples, sabe? Eram 3 seminários por semana, mais ou menos como já disseram aqui, às 8 da manhã, sem atraso. Então, tinha um seminário de lógica, e também ele é o culpado por eu me interessar por lógica.
Aí tinha um seminário de filosofia da ciência, a gente lia aquele tijolo do Nagel, A Estrutura da Ciência, e revezava essa leitura do Nagel com um livro de historiografia do Dieter Ruiz. E tinha o famoso seminário da geometria de Euclides, que eu simplesmente amava e adorava por causa do meu treino em matemática, em física, etc. Foram anos estudando teorema por teorema da geometria euclidiana. Todos os livros, os 13 livros, e mais uns 2 livros apócrifos. Então, o Pablo falava, ó, próxima semana que vem, então, você faz a proposição tal e tal, você faz a tal e tal. A gente estudava pela tradução do Ried, então tinha o texto, a tradução, e tinha um monte de notas. O Pablo obrigava a gente a expor os resultados, ler todas as notas, fazer um resumo das notas. Então, era uma coisa muito, muito viva, tinha muita discussão matemática na história toda. Então, eram essas minhas atividades. Eu aprendi a estudar filosofia com ele. Não sei se isso criou uma marca, não. Eu, quando entrei na filosofia, já de um curso de física, eu entrei na filosofia querendo fazer mestrado e doutorado, já com uma certa bagagem em ciência. Então, talvez eu tenha sido um pouco negligente com estética, teoria das ciências humanas, talvez eu tenha sido, não sei se fui, acho que fui. O fato é que a gente tinha, além de todas essas atividades do grupo, cada aluno tinha o seu próprio projeto, né? E o meu projeto era sobre a ética em Kepler, sobre a ótica em Kepler, né? Kepler, ele quase chegou na dedução da lei de Snell-Descartes. Tinha uns detalhes e eu discutia com o Pablo por que ele não tinha chegado na dedução disso. A gente mergulhou, eu fui estudar latim, fui estudar grego, e eu sei que, no final das contas, a gente descobriu que havia uma dedução da lei de Snell-Descartes no Principia Mathematica do Newton, uma dedução mecânica da lei. Eu fiquei meio maravilhado com uma dedução dessas, porque, afinal de contas, é uma outra disciplina. A gente está falando de ótica, raios de luz, e você tem uma dedução mecânica para isso. O fato é que eu fiz uma iniciação científica sobre esse assunto particular, tive uma bolsa da FAPESP, né? E lá, quando foi 89, foi quando eu concluí essa iniciação científica com um trabalho sobre essa dedução. Mas o que eu queria contar mais importante de tudo, é que em 89 foi o ano que eu me formei na filosofia. E aí eu fui fazer uma disciplina com o professor Newton da Costa, que todos sabem, foi meu orientador de mestrado e doutorado. E o professor Newton fez uma disciplina sobre axiomatização de teorias físicas. Nossa, caía como uma luva diante das coisas que me interessavam. E eu fiz um trabalho sobre a axiomatização da mecânica quântica para ele, e o Newton ficou muito contente com o trabalho. E me convidou para trabalhar no mestrado. Vocês imaginam a minha situação, né? Ter sido orientado durante 3 anos pelo professor Pablo Maricondo. O professor Newton me convidou para fazer um trabalho que muito me satisfaria, tá certo? E aí eu tive que enfrentar uma situação difícil, bastante difícil, porque eu queria fazer, ao mesmo tempo, o Pablo era minha referência, e eu perdi uma das minhas referências na semana passada. O fato é que, bom, eu tenho que conversar com o professor Pablo sobre isso. Bom, o que será que ele acha desse assunto? Porque o Newton disse para mim, você conversa com o Pablo, não quero confusão para o meu lado. Coisas desse tipo. Quem conheceu o Newton, aliás, o Newton faleceu ano passado por uma queda. Bom, isso é outra história. Aí eu fui lá na sala do professor Pablo, que hoje eu tenho a honra de ocupar, né? A sala do professor Pablo, quem ocupa sou eu, no dia que ele se aposentou.
Eu peguei a Marie, falei para ela assim, a sala do Pablo é minha. Não sei o quê, você é um professor assim assado, eu sou um professor recém do departamento. Não, Maria, a sala do Pablo é minha. Eu venho aqui todos os dias, eu trabalho aqui todos os dias, eu não trabalho na minha casa, eu quero a sala. Ah, tá bom. Ela falou, tá bom. Eu pedi para o Rubem fazer uma plaquinha com o meu nome, corri lá e colei na porta da sala. E fiz a mudança durante a pandemia. Tá certo? Aí eu fui para essa sala conversar com o Pablo e explicar o caso. Olha, aconteceu isso, o professor me convidou para trabalhar com lógica da mecânica quântica. Eu vou resumir o que o Pablo falou para mim. Algo do tipo, Edelcio, você foi, você é, e você sempre será meu aluno. E dos alunos, a gente sempre quer o melhor. Vá em frente, faz aquilo que você acha que vai ser melhor para você. Eu não tenho condição de te orientar sobre mecânica quântica, o professor Newton. Não vou. Quem sou eu para dizer que um aluno meu não pode trabalhar com um professor que é uma sumidade, etc, etc. Bom, eu saí radiante da sala, tá certo? E o Pablo é essa pessoa que vocês conheceram, com essa generosidade que ele sempre teve, com esse acolhimento que ele sempre teve. Eu perdi um pai filosófico. É isso. Bom, eu não tenho texto para falar, eu queria reagir só, falar da minha alegria de ter ouvido todos esses depoimentos aqui hoje. E uma coisa que me ocorreu é que algumas pessoas não deixam só um legado intelectual, elas são formadoras. Por isso é que eu vi aqui hoje o quanto essa capacidade formadora é do Pablo. Tem algumas pessoas que nos constituem, que não são nossos professores. Ficam na gente, no nosso modo de ser, na nossa maneira de pensar, no nosso modo de nos movimentar na academia e na vida. Então, foi isso que eu ouvi hoje aqui do Pablo, com grande encantamento. Porque eu fiquei pensando, eu convivi com o Pablo 40 anos dentro desse departamento, e a gente acha que as pessoas são normais, que são aqueles que a gente encontra todo dia e não percebe a dimensão dos colegas. Eu tenho a maior admiração pelos meus colegas, uma grande admiração. Eu acho que é uma sorte poder conviver com essas pessoas, não só no Departamento de Filosofia, mas na Faculdade de Filosofia e na própria Universidade de São Paulo. É um privilégio enorme. Mas a gente se dá conta da dimensão dessas pessoas muito, muito tarde, de alguma maneira. E hoje, ouvindo a excelência desse trabalho do Pablo, eu falo, puxa vida, quanta coisa eu devia ter pensado e visto antes. Eu tive essa sensação também, há alguns anos atrás, com o colega Mário Miranda, com quem eu convivia, com quem estávamos aqui, nas reuniões, faziam todas as coisas, mas que tinha um trabalho, um tipo de personalidade que era encantador, como é encantador a personalidade, a maneira de passar pelas coisas, passar pela vida e pela academia do Pablo, né? Eu queria só lembrar um episódio recente, que o Pablo, sempre que me encontrava nos corredores, ele falava, você precisa ir lá na Ciência Estúdio. Eu falava, não, Pablo, eu vou, vamos combinar. E com todas as coisas que a gente tem para fazer, vai adiando. Chegou um dia, ele me mandou, está no meu WhatsApp, ele falou assim, Sérgio, vamos parar de enrolar e vamos marcar uma data. Eu falei, claro, Pablo, vamos lá. Marcamos uma data, e eu fui lá e a gente passou uma manhã maravilhosa. Primeiro porque eu não tinha ideia da dimensão daquilo que o Pablo tinha feito lá. Não tinha ideia, né? Desde fisicamente a casa, os livros, ele foi me mostrando os livros publicados, eu saí de lá com uma pilha de livros.
foi me mostrando, quer dizer, cada detalhe do que tinha sido pensado e construído por ele, que estava materializado lá naquelas estantes magníficas, né, que você subia aquela escada e aquela quantidade de livros, todos organizados. Eu saí de lá realmente encantado. E além de tudo, quer dizer, de ver, me mostrou as fotos das viagens para Florença, e eu descobri só lá, depois de tanto tempo, que ele estava fazendo esse trabalho sobre o Dante. Eu falei, Pablo, eu tenho me orientando sobre o Dante, que essa dimensão que você traz do Dante vai ser muito interessante, vai ser muito bacana, eu posso mandar ele para conversar com você. Ele falou, claro, manda ele para conversar comigo. E eu mesmo fiquei muito curioso, esperando esse livro, que parece que está pronto, felizmente é um livro que está pronto, e que eu vou ler com muita atenção e com muito carinho, porque é uma área na qual eu tenho frequentado por outros ângulos, né, pela parte do debate político de Florença, mas que está ali, as coisas são próximas e eu tenho muito a aprender. Então, com ele. Eu sinto que, quando eu disse que a gente convive com as pessoas e não percebe a dimensão, não só intelectual, mas humana, pessoal delas, quer dizer, era para eu ter saído um pouco dos meus cuidados e ter prestado mais atenção nisso há mais tempo, né? Eu espero que possa fazer isso com outros colegas que estão aqui, que eu prezo muito, muito, como prezei. E admirei o Pablo como meu chefe durante tanto tempo, um chefe sério. Então, uma pessoa fantástica com quem eu aprendi muito. Obrigada. Eu notei que eu acho que fui a aluna mais antiga de todas aqui. Eu conheci o Pablo em 1976, quando eu entrei na filosofia. Ele me deu o curso de Introdução às Ciências Exatas. Ele foi um professor impressionante. Ele me abriu para uma área que eu não tinha a menor ideia de ter afinidade. Minha trajetória depois na filosofia foi cheia de percalços. Eu enveredei por uma linha interdisciplinar. Eu me interessei pela filosofia antiga e pela língua clássica e comecei o meu mestrado com meu orientador era o professor Janotti, fazendo uma tradução do De Anima. Eu fui talvez a primeira aluna do departamento reprovada na qualificação. Eu dei uma trombada enorme, os meus professores me ajudaram muito, foi o momento em que eu acho que a minha vocação se revelou. Eu continuei, eu fiz o meu mestrado, contornei as objeções, e depois, no doutorado, quem me orientou foi o Pablo. Ele abriu uma porta imensa para mim. A gente conseguiu um viés, que era o estudo da metodologia no De Anima de Aristóteles. Eu consegui uma bolsa sanduíche, fui para a Inglaterra, fiquei 2 anos lá, voltei, consegui defender o doutorado, e depois o Pablo também me recebeu para um pós-doc, onde eu pude, com o grupo de graduação, dar uma apresentação dos argumentos da teoria da vida de Aristóteles. E o Pablo me encorajou sempre, desde o começo, a enfrentar as dificuldades e a buscar essa formação interdisciplinar. Ele foi um grande amigo, uma pessoa que vai deixar uma saudade imensa, e o papel que ele teve na minha formação foi enorme.
Eu fiz os tais seminários de Euclides, uma parte deles. Eu estudei a física de Aristóteles com o Pablo. Eu estudei os segundos analíticos com o Pablo. E o Pablo leu cada texto que eu escrevi com uma lupa. E eu também sou hoje professora da Universidade Federal do ABC, por incentivo do Pablo. E ele vai deixar uma saudade muito grande. Mais alguém? Bom, acho que pelos depoimentos que nós ouvimos, né, acho que fica aí, acho que é uma primeira homenagem, né, tenho certeza de muitas que virão, mas acho que nos dão aqui uma pálida dimensão, né, da figura que foi o Pablo, para todos nós, né, tanto como professor, como pesquisador, como orientador, né, institucionalmente, né, como amigo, como colega, né, então, alguém que deixa para nós um exemplo, né, eu acho que marcou aqui a história do nosso departamento, né, desde os anos 70, né, marcou não só a área de teoria do conhecimento e filosofia da ciência, mas todo o departamento pela sua atuação, a faculdade, né, uma participação enorme na universidade, e, né, acho que deixa esse legado, que é um legado intelectual e humano ao mesmo tempo. Então, acho que a gente encerra por aqui.